Meu nome é Nayane, uma funcionária de escritório de 24 anos. Meus pais me tiveram quando eram muito jovens. Foi um casamento forçado. Ambos eram bem extravagantes na juventude. Minha mãe, Andressa, conheceu meu pai, Lindomar, um trabalhador da construção civil, quando ela era uma estudante de ensino médio de 16 anos, e eu nasci logo depois. A história de como se conheceram envolve minha mãe se apaixonando à primeira vista e perseguindo meu pai até ele finalmente ceder e começar a namorá-la. Logo ela engravidou de mim e eles se casaram. Casar-se como estudante de ensino médio foi fortemente criticado por todos ao redor deles, mas como minha mãe já estava grávida de mim, não tiveram escolha senão aceitar. No início, o casamento jovem parecia ir bem. Quando eu estava no jardim de infância, meu pai frequentemente me buscava quando chovia, já que ele não podia trabalhar nesses dias. Nayane, o papai é tão jovem e legal, não é? Ele é gentil e eu o amo. Eu adorava caminhar para casa com meu pai, compartilhando histórias sobre um guarda-chuva. Mas então algo aconteceu que mudou completamente a atitude da minha mãe em relação ao meu pai. Meu pai sofreu um terrível acidente no trabalho, caindo enquanto desmontava andaimes e se ferindo gravemente. Quando meu pai ficou com hematomas severos e múltiplas fraturas, minha mãe se tornou fria com ele. Embora sua vida não estivesse em perigo, meu pai ficou com danos físicos permanentes e não pôde continuar seu trabalho na construção civil. Graças à reabilitação, ele conseguiu voltar a andar e encontrou um novo emprego por meio de um amigo, mas ainda precisava de reabilitação a longo prazo. Após receber alta do hospital, minha mãe se recusou a ajudá-lo de qualquer forma, desde visitas ao hospital até cuidados diários, agindo como se não tivesse nada a ver com ela. Mesmo quando meu pai caía no corredor e não conseguia se levantar, ela o ignorava ou fazia comentários sarcásticos. Fazendo drama, que patético. Me arrependo de ter me casado com um fardo. Deveria ter olhado para mais homens antes de me prender. Minha mãe reclamava sobre meu pai na minha frente. Para mim, parecia que ela o estava embatistando e, honestamente, eu não gostava da minha mãe. Meu pai teve que reduzir o trabalho para ir à reabilitação e estávamos longe de ser ricos. Como minha mãe trabalhava à noite, eu passava a maior parte do tempo com meu pai e era mais apegada a ele do que a minha mãe. Talvez minha mãe tenha notado isso, ou talvez ela nunca tenha gostado de crianças, mas ela só me dava o mínimo de cuidado necessário. Consegui me formar no ensino médio, mas minha mãe me disse para trabalhar e ajudar na casa em vez de ir para a faculdade. Então consegui um emprego em uma pequena empresa local. Sinto muito, Nayane. Por causa da minha condição, você está sobrecarregada, disse meu pai. Não diga isso, fico feliz em trabalhar se isso te ajuda, pai. Meu pai se desculpou com uma expressão dolorida quando decidi trabalhar em vez de ir para a faculdade. Eu não queria obedecer minha mãe, mas trabalhei duro pelo bem do meu pai. Após alguns anos de trabalho, me acostumei ao meu emprego e me casei com meu colega mais velho, Lúcio. Eu queria construir uma família calorosa com ele, diferente do relacionamento frio dos meus pais. Vou cuidar bem de você, Nayane. Vamos ser felizes juntos e ter muitos filhos. Eu fiquei tão feliz ao ouvir essas palavras que aceitei sua proposta sem hesitação. No entanto, um ano após o casamento, não havia sinal de termos filhos. Eu queria filhos também, mas por mais que esperássemos, eu não engravidava. Lúcio começou a colocar pressão em mim, como se fosse tudo culpa minha. Por que não podemos ter filhos? Todos os meus colegas já têm filhos. Deve ser culpa sua, só pode ter algo de errado com você. Não diga isso, não é só meu problema. Você deveria ir ao ginecologista comigo e fazer um exame. Por que eu deveria passar por esse incômodo? Sempre fui saudável. É definitivamente sua culpa que não podemos ter filhos. Apesar de sugerir tratamentos de fertilidade, meu marido se recusou a ouvir e continuou me culpando.
Pare de inventar desculpas e faça o tratamento no hospital. Nos casamos e agora estou envergonhado porque não podemos ter filhos. Ele não ouvia nada do que eu dizia e continuava me culpando. Eu tentei tratamentos de fertilidade sozinha, segurando uma ponta de esperança, mas nunca engravidei. Eventualmente, Lúcio parou de vir para casa com frequência. Ele dizia estar ocupado com trabalho e muitas vezes chegava em casa pela manhã. Pensando bem, havia muitos motivos para suspeitar do meu marido. Suas roupas cheiravam a perfume feminino quando ele chegava em casa pela manhã, e não apenas uma vez, mas várias vezes. Além disso, suas declarações de cartão de crédito mostravam despesas inexplicáveis, alimentando minhas suspeitas. Eu estava esperando o momento certo para confrontá-lo e essa oportunidade veio logo. Um dia, fui fazer compras em uma cidade que geralmente não visito. Vi meu marido, que havia dito que estava trabalhando no dia de folga. É o Lúcio, mas ele não deveria estar no trabalho. Quando estava prestes a chamá-lo, notei uma mulher caminhando ao lado dele. Por que a mamãe e o Lúcio estão andando juntos? Minha mãe estava caminhando alegremente ao lado dele. Desde que me casei, mantive distância da minha mãe. Eu visitava meu pai em casa, mas raramente levava meu marido para a casa dos meus pais. Eles não se falaram desde o nosso casamento. Suspeita, os observei à distância. Eles seguraram as mãos. Para meu horror, se beijaram bem na minha frente. Inconsciente da minha presença, eles continuaram andando. Finalmente, eu gritei. Ei, Lúcio, mãe, o que vocês estão fazendo? Corri até eles e eles finalmente me notaram, parecendo chocados. Naenei, o que faz aqui? O que vocês estão fazendo? Perguntei. Eu só encontrei o Lúcio por acaso e disse olá. Qual é o problema? Parecia que minha mãe pretendia se fazer de boba. Ela parecia muito mais jovem do que sua idade. Quando me aproximei, notei algo familiar. Aquele cheiro eu já havia sentido antes. O perfume da minha mãe era o mesmo que eu sentia nas roupas do meu marido quando ele chegava tarde em casa. Eu não queria acreditar, mas agora tinha certeza de que minha mãe era a mulher com quem meu marido estava traindo. Não minta para mim. Eu vi vocês. Eu vi você e o Lúcio se beijando. Não diga um absurdo desses. Deve ser um engano. Nós apenas nos encontramos por acaso. Quando os confrontei, eles trocaram olhares nervosos, mas após um momento de silêncio, Lúcio falou, resignado. Eu não esperava ser pego tão cedo. O que você quer dizer com isso? Eu disse chocada. Achei que poderia te enganar por um pouco mais de tempo, já que você é tão ingênua, mas sim, você viu. Eu prefiro mulheres mais velhas. Sinto muito, Nayane. Eu me senti mal por isso. Mas Lúcio era meu tipo desde o momento em que nos conhecemos. Minha mãe completou a fala de Lúcio. Minha mãe e meu marido confessaram descaradamente. Nos encontramos por acaso e conversamos tomando um café. As coisas apenas esquentaram um pouco. Ainda sou jovem e quero experimentar o amor. Nosso casamento estava complicado e Andressa me ouviu. Quanto mais conversávamos, mais eu me sentia atraído por ela. Sim, Nayane, ouvi dizer que você estava tendo problemas para engravidar. Lúcio realmente quer um filho. É triste que seja sua culpa. Você disse isso para minha mãe. É a verdade, não é? Não podemos ter filhos por causa de você. Eu não conseguia acreditar. Meu marido havia compartilhado nossos assuntos mais privados com minha mãe, apesar da minha luta contra a infertilidade, buscando conselhos que ele ignorava e se pintando como havia batistar. A raiva cresceu dentro de mim e percebi que não havia como eu permanecer casada com esse homem. Como você pôde fazer isso? Você entende o que fez? Eu gritei com eles enquanto continuavam a inventar desculpas. É sua culpa por ser uma esposa e mulher medíocre. Eu não preciso de um marido como você. Quero um divórcio, exclamei. Tudo bem, estou cansado de você há muito tempo. Vou ficar feliz em me livrar de você, sua infértil.
Eu não queria, mas parece que roubei seu precioso marido. Desculpe por isso. Minha mãe ofereceu um pedido de desculpas vazio, claramente insincero. Você percebe que o papai vai se divorciar de você se eu contar sobre sua traição, certo? Eu disse. A expressão da minha mãe vacilou brevemente, mas rapidamente recuperou a compostura. Você não tem provas de nada. Você e Lúcio podem se divorciar, mas eu vou me divorciar nos meus termos. Vamos, Lúcio. Minha mãe instigou Lúcio e eles rapidamente se afastaram, apesar do caso óbvio. Minha mãe não queria se divorciar do meu pai imediatamente. Eu fui para a casa do meu pai e contei a ele tudo que eu suportei por causa dele. Não acredito que ela te tratou assim, disse meu pai com uma expressão dolorida. Estou me divorciando do Lúcio. Não posso continuar casado depois do que aconteceu. E você, pai? Não se preocupe, tenho um plano. Não vou deixar que eles saiam impunes. Lúcio me enviou um acordo de divórcio e eu assinei, finalizando nosso divórcio. Minha mãe não voltou para casa e aparentemente fugiu com Lúcio. Embora isso tenha me irritado, meu pai me aconselhou a esquecer deles, então eu fiz. Após deixar o apartamento que compartilhava com Lúcio, voltei para casa. Meu pai havia recuperado grande parte de sua mobilidade e podia fazer a maioria das coisas sozinho. Ironia do destino, a negligência da minha mãe o forçou a se tornar autossuficiente. Apesar de tudo, estou feliz por ter você de volta, pai. Obrigada por voltar para casa, ele disse. Eu desfrutei de um breve período de paz com meu pai, mas não durou. Meu pai contraiu pneumonia e logo estava lutando pela vida. Filha, sinto muito por todas as dificuldades. Viva sua vida livre agora. Ele segurou minha mão com firmeza enquanto falava, com sua consciência esvaindo-se. Eu acenei com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Apesar do tratamento, a condição do meu pai piorou e ele faleceu. Pai, não posso acreditar que você se foi. Eu deveria ter feito mais por você. Enquanto preparava o funeral dele, um visitante inesperado chegou. Há quanto tempo? Soube que ele morreu. Minha mãe, com Lúcio ao seu lado, entrou na casa com um sorriso arrogante. O que você está fazendo aqui? Saia imediatamente. Eu sou a esposa dele. É natural que eu esteja aqui. Como ousa? Você fugiu e cortou laços por anos. Diga o que quiser, eu sou a esposa dele, o que significa que tenho direito à herança dele. Ele também tinha seguro de vida, não tinha? Não posso acreditar nisso. Então é por isso que você nunca se divorciou dele. Depois de se aposentar da construção, meu pai havia trabalhado e subido em seu novo emprego, conquistando uma posição respeitável. Apesar da falta de educação formal, sua determinação e trabalho duro lhe renderam muitos subordinados leais. Não se divorciar dele valeu a pena. Agora vamos falar sobre a herança. Ele era econômico, então eu sei que ele poupou. Vamos lá. Minha mãe me pressionou e eu notei sua barriga. Ela usava roupas largas e sua barriga estava claramente inchada. Vendo meu olhar, ela sorriu triunfante. Oh, você notou? Sim, estou grávida de Lúcio. Ao contrário de você, eu não tive problemas para conceber. Vou dar a ele o filho que você não conseguiu. Ao contrário de você, não tivemos problemas para ter um filho. Finalmente vou ser pai. Estou tão feliz por ter me livrado de você, completou Lúcio. Eles lançaram palavras dolorosas em mim, mas seus esforços foram em vão. Eu não estava machucada. Isso é hilário. Vocês dois parecem tão estúpidos. Eu ri, segurando minha barriga. Eles me olharam boquiabertos. O que há de tão engraçado? É simplesmente muito engraçado. Mas me diga, você tem certeza de que essa criança é do Lúcio? Lúcio, irritado, perguntou. O quê? Mas a reação da minha mãe foi reveladora. Seus olhos se moveram nervosamente. Lúcio parecia não perceber. Claro que é meu filho. Não invente coisas. Sim, não seja um perdedor amarga, disse minha mãe.
Vamos ver quem está mentindo, eu disse. Saí da sala e voltei com um documento, empurrando para a frente deles. O que é isso? O que é tão chocante? Provavelmente nada. Eles olharam para o documento, perplexos. Era um relatório de um detetive particular sobre os relacionamentos da minha mãe. Após a fuga dela com Lúcio, eu a vi com um homem jovem, não Lúcio. Seguindo-os, eu os vi entrar em um hotel. Pode ser que eu tenha feito uma investigação na minha mãe, suspeitando que isso pudesse ser útil algum dia. O relatório confirmou que minha mãe estava envolvida com outro homem. Lúcio, desesperado, leu o relatório. Os detalhes do caso extraconjugal da minha mãe estavam todos lá. Quando terminou, ele olhou furioso para minha mãe. O que é isso? Você estava me enganando. Não, é uma mentira. Ela está mentindo. O bebê é seu. Minha mãe, em pânico, insistiu que o bebê era de Lúcio. Quem você acredita, nela ou em mim? É verdade. Tentando incriminar a própria mãe só porque ela não conseguiu ter filhos. Que mulher desprezível. Lúcio parecia recuperar a compostura depois de ser convencido pela minha mãe. Parecia que ele decidiu que o relatório era uma mentira e começou a me culpar, ignorando suas próprias ações. Você pode acreditar no que quiser, mas infelizmente há provas irrefutáveis. Pode sair agora. Eu chamei da sala ao lado e um homem entrou na sala. Quem é esse cara? Quem é ele? Eu não o conheço. Ambos pareciam confusos, não o reconhecendo. Este é meu marido. Você não saberia, mas eu me casei novamente. O nome dele é Batista. Um ano após meu divórcio do Lúcio, eu o conheci através de um amigo e casei novamente. Que provas esse cara tem? Diferente da minha mãe, você ainda não pode ver, mas eu também estou grávida. E o que isso tem a ver? Então, não entendeu? Quando eu estava casada com você, por mais que tentássemos, eu não conseguia engravidar. Mas depois de me casar com Batista, engravidei. Os olhos de Lúcio se arregalaram ao entender a implicação das minhas palavras. Você se recusou a ir ao hospital porque era muito problema, mas eu fiz os exames e confirmei que não havia nada errado com minha fertilidade. Então o problema era você, eu disse. Isso não é verdade. Não pode ser. Mas é estranho, não é? Você deveria ter problemas para conceber e minha mãe está grávida. É realmente seu filho? Quando perguntei, Lúcio não conseguiu responder e olhou para minha mãe com raiva. Vamos, seja honesta e diga a verdade. Está bem, eu admito. Eu perdi. Foi só um caso com Lúcio. O quê? O que você quer dizer? Meu ex-marido perguntou. Eu estava com você porque você era o marido da Nayane, então me senti desafiada, mas meu verdadeiro interesse é outra pessoa. Eu estava planejando terminar com você em breve. Lúcio parecia chocado e desacreditado com as palavras da minha mãe. Eu planejava aproveitar meus casos até ser descoberta, mas isso não funcionou. De qualquer forma, não importa de quem é o filho que estou esperando. Ainda tenho direito à herança dele. Você ainda está falando sobre isso? Desista, eu disse. O quê? Quantas vezes eu tenho que te dizer? Eu sou a esposa dele. Tenho direito à herança dele. Eu te disse que você não tem esse direito. Você e o pai já estão divorciados há muito tempo. O quê? Isso é impossível. Talvez você tenha esquecido, mas papai assinou os papéis do divórcio. Quando eu relatei o caso extraconjugal da minha mãe para meu pai, ele produziu os papéis do divórcio. Segundo meu pai, durante uma grande briga que tiveram, depois que ele ficou ferido e não podia trabalhar, minha mãe disse, eu não preciso de um marido que não pode se mover. Ele entregou os papéis do divórcio assinados. Ele os guardou sem apresentá-los por causa de mim, mas eventualmente ele os protocolou e se divorciou dela. Você não vai receber um centavo da herança do pai. Entendeu agora? Não, isso não pode ser, disse ela. Minha mãe, que estava tão confiante, ficou pálida. Lúcio ainda olhava com raiva.
Eu estava saindo e minha mãe, percebendo que seu caso extraconjugal foi exposto e que ela não receberia nenhuma herança, fugiu. Ela mais tarde deu à luz um menino, mas um teste de DNA confirmou que não era filho do Lúcio. Ele disse: "Nunca percebi que ela era tão desprezível, e abandonou minha mãe após perceber que não receberia nenhuma herança, desaparecendo sem deixar rastros. O homem que minha mãe considerava seu verdadeiro parceiro também a deixou quando descobriu que ela estava grávida. No final, minha mãe se tornou uma mãe solteira aos 40 anos, criando seu filho com a ajuda do governo. Eu a vi de longe uma vez. Ela parecia mais uma avó do que uma mãe, com seu cabelo grisalho. Por outro lado, eu dei à luz uma menina saudável e agora vivo feliz com minha nova família. Ironia do destino, o filho da minha mãe é meu meio-irmão e tem a mesma idade da minha filha, criando uma situação complicada. Planejamos visitar o túmulo do meu pai em família no aniversário de sua morte. Apesar da traição, encontrei uma família insubstituível. Tenho certeza de que você está nos observando do céu, pai, eu disse olhando para o céu. Com o amor do meu pai no meu coração, continuarei a valorizar minha família. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi obrigada a ver seu marido colocar seus pais dentro de casa sem consultá-la e sofreu humilhações de seus sogros, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.